Olá a todos! Hoje nós vamos examinar alguns dos sítios arqueológicos da Era Viking mais importantes, mais interessantes para se visitar no norte europeu. Eu fiz uma seleção de 4 sítios da Alemanha desculpe, 4 sítios da Dinamarca e um da Alemanha. O primeiro sítio se chama Lindholm. Consiste num grande cemitério com 700 sepulturas e 150 alinhamentos de pedras em formato de navio. O local ele é fantástico, é maravilhoso. Ele é o sítio que, de todos os que eu visitei até hoje na Europa, é o sítio que proporciona uma melhor, digamos assim, imersão histórica no local que pertenceu à Era Viking. É, ele fica no alto de uma pequena elevação, então não há construções modernas, não há edificações, não há marcas do mundo contemporâneo. Então você vai caminhando no sítio, você vê os blocos, né, você percorre os diversos blocos que existem, e ele possui, digamos assim, essa atmosfera de imersão fantástica. Ele é um pouco distante da capital Copenhague, ele fica situado na península da Jutlândia, que é a parte continental da Dinamarca. Distância de carro é aproximadamente 4 horas e meia, de ônibus 6 horas e de trem a 11 horas. Então ele exige um certo planejamento, então ele é um local bem distante, né, da capital, ele precisa de um certo planejamento. Para chegar ao sítio, é preciso chegar na cidade mais próxima do sítio, que é Olmo. Olmo é dessa cidade até o sítio, a distância é mais ou menos 3 quilômetros. Quando nós estivemos nesse sítio em 2018, o que a gente fez? A gente pegou um táxi, né? Então fomos da cidade até o sítio. E na volta, no retorno, a gente veio a pé. Então ele é um sítio que tem essa questão de deslocamento, mas é um detalhe assim bem menor. O sítio ele foi construído, começou a ser construído no século VI, ainda na Idade do Ferro, e ele se estende até o século XI. Então ele é um sítio que é exclusivo da Era Viking, então ele começou muito antes, mas a partir do século VIII, que é o início da Era Viking, ele começou a ser usado principalmente para incinerações em pira. Se fazia o alinhamento, né, de pedras em formato de um navio, colocava-se uma pira funerária com madeira, gravetos, objetos combustíveis, né? O morto com os seus equipamentos, com os seus objetos, e aí tudo era queimado e ficava depositado então no centro do círculo de pedras. A partir do século XI, com a cristianização, se mudou a forma de sepultamento. Os mortos passaram a ser inumados, que é o enterro direto do corpo, né? Uma prática cristã, então houve essa mudança. No século XII, ele foi abandonado e redescoberto só no século XIX. Houve muita depósito de areia, o local foi totalmente coberto por areia, e no século XIX, então, ele foi escavado. Aqui uma fotografia de parte do local. Né? É, é um local muito grande. Vocês podem perceber que algumas sepulturas têm o formato muito bem feito de pedras em forma de navio. Né? Alguns sepultamentos já estão dispersos, né? A forma de navio não é reconhecível, mas em alguns é muito nítido, né? O formato de navio. Então podem perceber também que em volta não há construções. Né? De uma parte do platô se pode ver a cidade de Olmo de longe,
Mas o local mesmo, então ele proporciona uma imersão fantástica na era Viking. Lindholm Roy. O segundo sítio, ele fica na ilha da Zelândia. É a ilha que se situa a capital Copenhague, então ele já é mais de fácil acesso. É uma das várias fortalezas que foram criadas no reino do Haroldo, o Dente Azul, né? Tsailebo, em português a forma é conhecida como Trelleborgo. No caso, essa aqui que eu estou comentando é a fortaleza mais bem preservada de todas as fortalezas circulares que foram construídas no reino de Haroldo Dente Azul. E uma questão, em outros lugares da Escandinávia não existem fortalezas circulares, isso é uma exclusividade da Dinamarca, da era viking danesa. Aqui uma fotografia do local. Existe uma réplica de uma casa longa, muito bem realizada, né? Muito legal de se conhecer. Do lado tem um museu, que tem vários artefatos da era viking, inclusive o único registro de escudo da era viking que foi preservado na área da Dinamarca, e o acesso, então, até a fortaleza. A fortaleza ela consiste, então, num montículo circular, elaborado com terra e blocos de rocha. Na entrada principal, é possível ver as rochas, algumas das rochas que constituíram a base do local. É uma experiência muito legal. Né? E o interior do círculo é possível ver algumas das marcas das casas longas que existiam no interior, né? Que servia de guarnição militar. Houve registros arqueológicos de conflitos bélicos no lugar, inclusive, no local, inclusive. Fora da construção ocorreram evidências de cemitérios. Então, dentro da fortaleza é possível ver todo o local, mas também subir nas laterais. Né? Então, uma experiência bem legal. É um sítio que vale a pena, então, ser visitado. De ônibus, são 1h30 de distância, de carro é 1 hora. Há excursões também de empresas, há veículos que fazem esse serviço também de Copenhague a Trelleborgo. Então, é um local que vale a pena ser conhecido. O terceiro local é Jelling, também na Jutlândia, a parte continental, como eu havia falado, da Dinamarca. Lá é possível chegar a 2 horas de carro ou de trem. Então não fica assim tão distante, mas já tem uma distância maior do que Trelleborgo, que eu havia mencionado. O local ele possui um complexo com 2 montículos funerários e 2 pedras rúnicas entre os montículos funerários. Ao lado há um museu, inclusive é um museu gratuito, né, com várias tecnologias, né, interativas, vários objetos da era Viking expostos, várias reconstituições. A pedra de Jelling, que é a principal, tem uma réplica colorizada, então você pode perceber os detalhes. É uma visita bem legal. Aqui nós temos uma fotografia das 2 principais atrações do sítio, que são as 2 pedras rúnicas. Era uma fotografia dos anos 2000, então o sítio ainda não tem a redoma que é visível hoje em dia. As 2 pedras rúnicas foram cobertas por uma redoma de vidro, para evitar pichações e degradações. A primeira é a DR-41, é a pedra rúnica do Gobo, que era o pai do Haroldo Dente Azul. E a segunda é a DR-42,
que é a pedra rúnica mais famosa de toda a Escandinávia. Ela possui a representação de um leão sendo envolvido por serpentes, várias inscrições rúnicas, e a face das mais famosas, que é o Cristo crucificado. Então, esse é um local que vale muito a pena ser visitado também. Originalmente, todo o complexo em volta dos dois montículos era circundado por um alinhamento de navio de pedra, com 360 metros de comprimento. Foi o maior navio de pedra de todos os tempos. Mas atualmente não há vestígios nenhum. Né? Nenhum dos blocos de pedra foi preservado. Mas no museu de Elim é possível, com simulações computadorizadas e efeitos, é possível ver todo o sítio das suas várias fases, então é uma experiência também bem interessante conhecer o museu. O quarto local é Gamleira, a antiga Leira, porque existe a moderna ainda a cidade de Leira, então, e o sítio que era o centro aristocrático, que atualmente só existem os vestígios arqueológicos. É um local situado na Ilha da Zelândia, então também é muito fácil o acesso. De carro são 43 minutos de Copenhague até esse sítio, e de trem só 20 minutos. Só que de trem, se você for, você vai parar na estação da cidade moderna, cidade contemporânea. Dali até o local do museu e do sítio arqueológico, que fica ao lado do museu de Larra, você leva mais ou menos meia hora a pé. Né? E ali perto também tem o Centro de Arqueologia Experimental, ou o Museu de Ar Livre, como queira, que é o Saule Larra. Vale muito a pena também ser visitado, só que da cidade de Larra, onde fica a estação de trem, até esse local é aproximadamente uma hora a pé. Existem outras opções de carro, por agência, locais especializados que também fazem esse transcurso, mas em alguns horários específicos. Bom, o local ele foi originalmente um centro aristocrático, um centro de poder, né, no final da Idade do Ferro, e ele prosseguiu até a Era Viking. O alinhamento de pedra, que é o maior alinhamento de pedra em formato de navio dos que foram preservados em toda a Escandinávia, ele foi erigido no século X, ao lado de montículos funerários mais antigos da Idade do Ferro. Então, o local, o sítio de Larra, do alinhamento é o principal vestígio do local. Ele é um conjunto de blocos de rocha em formato de um navio. Aqui uma fotografia lateral. O sítio fica ao lado de uma estrada, então você vai do museu até o sítio, aproximadamente 10 minutos de distância, né, entre o museu até esse sítio. Então ele é um local também muito, muito interessante de se visitar. E no Saulenlarra existe uma reconstituição de uma casa longa, a maior casa longa já encontrada, ou residência aristocrática, residência real da Escandinávia. Aqui uma fotografia. Ela é imensa. O centro também, o interior da residência foi reconstituído. Essas residências elas não abrigavam só a família da liderança local. Também era local de reuniões, onde os guerreiros se reuniam, né, decisões políticas, e inclusive alguns cultos religiosos. Eu não posso esquecer de mencionar aqui que o Museu de Larra ele possui um atrativo pequeno, né, mas ao mesmo tempo imenso. Aqui, literalmente, a gente pode descrever aquilo que é tamanho
não é documento. É um objeto mais ou menos desse tamanho, assim, que foi encontrado em escavações há pouco tempo. Se trata do já famosíssimo Udim de Lar, um pingente da figura de Udim entronado que foi encontrado no centro aristocrático e atualmente é o principal objeto de exposição do sítio, com várias reconstituições 3D, holográfica, computadorizados, mas tem a exposição também do objeto original, numa grande redoma de vidro. Então, é uma experiência assim, maravilhosamente fantástica para quem se dedica ao estudo não só da arqueologia, mas também da mitologia e das crenças nórdicas pré-cristãs. O Saulinlahra, que é o Centro de Arqueologia, é literalmente Saule, em dinamarquês, é a terra das sagas, né? O local das sagas. Ele é um centro de arqueologia experimental, no formato de um museu ao ar livre, onde tem várias estações com cada período da Dinamarca. Você tem a estação do Neolítico, a da Idade do Bronze, Idade do Ferro e da Era Viking. Em cada uma dessas estações, há estudantes e pesquisadores de arqueologia experimental, vestido com indumentárias de cada época, que eles vão reproduzir diferentes coisas do cotidiano, né? Desde o ato de fazer comida, preparar couro, trabalhar com artefatos líticos. Em cada estação que você vai, então você aprende uma cena, alguma coisa do cotidiano, né? É uma experiência maravilhosa, né? Principalmente aqui no Brasil, quem se dedica ao recreacionismo histórico, né? Visitar um local como o Saulinlahra realmente é uma experiência fantástica. E particularmente para a questão viking, né? Além da Casa Longa que eu havia mencionado, que existe na estação viking, né? no local do centro onde é dedicado à Era Viking, existe também no montículo uma reconstituição do alinhamento megalítico em forma de navio de Lahra. É outro local também que vale a pena para a gente perceber a grandiosidade que era esse local, porque, infelizmente, durante o século XIX, um camponês resolveu explodir com dinamite o alinhamento de Lahra. Então, alguns blocos foram destruídos porque a criatura começou a colocar dinamite, ele queria ampliar o campo, né, de plantações. A sorte que os outros camponeses começaram a escutar aquele barulho, se reuniram, foram ver o que estava acontecendo e conseguiram salvar então o sítio, comunicaram às autoridades, então o sítio foi preservado, mas infelizmente vários blocos foram destruídos. Então, em Saulinlahra é possível ver como o bloco, como o conjunto originalmente era, né? Então também vale a pena conhecer esse local. E o último, né, é o sítio de Denviak, a famosa fortificação que separava o sul da área dos daneses, o que seria o sul da Dinamarca, de outras populações germânicas do continente europeu, né? Ele é muito famoso, ele é muito importante para a história dinamarquesa, porque o próprio nome Dinamarca, Danmark, vem dessa fortaleza, né? Então, a marca dos daneses nada mais era do que essa fortificação, né, que foi construída ao longo da era viking por diferentes lideranças, já mostrando uma questão da centralização política, né? A Dinamarca foi o primeiro local da Escandinávia que efetivamente houve uma força de centralização e de unidade na era viking. Então, o governo de Haroldo Dente Azul concretizou isso, mas várias outras lideranças lá atrás dele, muito mais antigas, já estavam coordenando esse movimento de centralização do poder. Para acessar o sítio de Denviak, é necessário chegar na cidade alemã de Schleswig.
Há duas opções. Schleswig, desculpe, o nome alemão, ela pode ser acessada por Berlim, 4 horas de viagem, ou então por Copenhague, também 4 horas de viagem. Aí é preciso se organizar para ver qual é qual a melhor opção. Da cidade até o sítio, vai ter que pegar um veículo, uma condução, é aproximadamente 20 minutos a meia hora de condução é, motorizada. O sítio, ele possui uma parte da extensão total, então, chegando nesse local, é possível ver várias partes da estrutura original que ainda foram preservadas nesse sítio. Né? São montículos de terra e pedra, né, que é possível ver a estrutura original. E em alguns locais que for visível tijolos, são partes que foram reconstruídas no século XIX e no início do século XX. Né? Ele foi reutilizado de maneira mais recente, né, por vários tipos de conflitos, e então dá para ter essa diferença. O que tiver blocos, rochas, é algo que vem lá da Era Viking. Toda a parte que tiver tijolo já é uma reconstrução do contemporâneo. Né? O local ele pertenceu à Dinamarca até 1864. Né? Toda essa região ela fazia parte da Dinamarca. Com a Segunda Guerra do Slésvico, a Dinamarca perde essa região para a Confederação Germânica, que nos anos 1870 se transforma na Alemanha. A cidade Schleswig, ela tem um outro atrativo além, é claro, dos vestígios dessa fortaleza tão famosa, dessa fortificação, aliás, tão famosa, que é o famosíssimo Museu Viking de Hedeby, ou Ratamu, né? Que eu vou dar mais detalhes em outro vídeo. Mas as atrações não ficam só aí, não. Há um museu arqueológico da cidade, um outro museu, que possui os vestígios não, possui a embarcação de Nida, que é o barco pré-viking mais bem preservado. Né? Ele é maravilhoso, ele é enorme. Né? E é um atestado, uma evidência direta da tecnologia pré-viking, tecnologia náutica pré-viking. Então, é um local que também, para os aficionados em Era Viking, ele vale a pena também ser conhecido. E, por último, todos esses 5 locais que eu descrevi aqui, eles são analisados em detalhe no livro que eu publiquei em 2024, o de Uma História Arqueológica da Era Viking, pela editora Vozes, onde então eu detalho todos esses aspectos que eu mencionei e outros. Como também analiso outros sítios arqueológicos que não foram comentados aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o nosso canal. Aliás, curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre viagem, eu quero conhecer, eu quero fazer uma viagem para a Dinamarca, quero fazer uma viagem para a Escandinávia, quero conhecer. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que a gente vai ter um prazer de responder. Né? E futuramente vamos fazer outros vídeos também de outros locais e sítios arqueológicos, arqueossítios interessantes, né, da área principalmente da Suécia. São os 2 locais que preservaram melhor os vestígios vikings, Dinamarca e depois Suécia. Noruega praticamente não tem quase nada. Né? Então, para quem quer conhecer a arqueologia da Era Viking, as melhores opções são Dinamarca e depois Suécia. Muito obrigado e até o próximo.